restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esta é uma das referências em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, aonde aqueles que acreditam que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação utilizam para argumentar que, em um dado momento, antes do início do governo do anticristo, haverá a retirada da igreja da terra junto com o Espírito Santo, que sairá da terra para que possa assim começar o governo do anticristo. Quando nós lemos o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do início nós encontramos o seguinte, no versículo 1: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Esse dia do Senhor, ele está descrito no capítulo 1, aonde relata a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, com seus milhares e milhares de anjos, aonde ele virá para ser glorificado nos seus santos. Ele fará justiça, ele punirá, ele julgará aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não aceitaram a verdade do Evangelho de nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo, conscientes disso, para que nós permaneçamos vigilantes, orando, lá no versículo 11 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. E aqui nesta parte, o apóstolo Paulo vem então trazer acerca do próprio arrebatamento em si. Ou seja, quando ele fala, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja. Então ele fala, não se deixe alarmar, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, ou como se alguém dissesse, Jesus já voltou. No versículo 3 ele diz, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes desta vinda em poder e grande glória e da nossa reunião com Ele, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? O apóstolo Paulo falando, olha, quando eu estava aí em Tessalônica, estava aí com vocês, eu falava sobre a volta de Jesus, sobre esta vinda em poder e grande glória. É uma pergunta que ele faz de maneira afirmativa. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, há um tempo para revelação, um tempo marcado para a revelação de Jesus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Aqui neste ponto, onde aqueles que defendem o pré-tribulacionismo argumentam que aqui está o Espírito Santo, que é aquele que está retendo esta manifestação do anticristo. Mas o texto, em momento algum, citou a pessoa do Espírito Santo de Deus. O texto, em momento algum, falou dentro desse aspecto de que seja ele que esteja detendo, mas falou de um ponto importantíssimo, o tempo, um tempo determinado. Então, como nós devemos interpretar este versículo? Olha bem, considerando que no versículo 6 ele está falando de tempo, logo, a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Imagine o seguinte, irmãos. Nós temos aqui um relógio, considere um relógio, e à medida que o tempo vai passando, vai se aproximando o tempo. Vai se aproximando. Imagine, então o tempo está passando, o relógio está girando. E aquele momento marcado vem se aproximando. Então, até que seja afastado, ou a palavra certa seria, até que passe aquele que agora o detém. Né? No sentido de afastar-se, é passar.
então, até que passe aquele que agora o detém. Quem o detém? O tempo determinado. Isso nós podemos confirmar e nós podemos trazer assim uma correta interpretação deste versículo, confirmando que há um tempo determinado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nós encontramos, se você passar algumas páginas à frente desta referência que nós estamos lendo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 e 15. Guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se fará cumprir no seu devido tempo. Amados, então, Paulo escreve a Timóteo declarando que ele estivesse de maneira fiel, guardasse o mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação, até a vinda em poder e grande glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era uma vinda assim, invisível, a qual ninguém vai ver, mas uma manifestação. Olha, Timóteo, esteja preparado, guarde o mandamento, até esta vinda em poder e grande glória, a qual acontecerá e Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Não é em qualquer momento, a qualquer instante. Que tempo é esse? Há um tempo determinado aonde todas as coisas deverão se cumprir, e isso nós evidenciamos nas 70 semanas de Daniel. Quando o tempo determinado das 70 semanas se cumprir, de todos os acontecimentos, do governo da besta até o último dia, naquele momento Cristo virá. Nós evidenciamos isso também em Atos dos Apóstolos, onde diz também que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo da restauração. Atos capítulo 3, versículo 19 em diante, diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, entenda, se há um tempo determinado para a volta de Jesus em poder e grande glória, há um tempo determinado para a manifestação do anticristo, conforme nós lemos no texto de 2 Tessalonicenses. Agora, entendendo isto, nós vemos, voltamos no versículo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, ou até que passe aquele que agora o detém, que é o tempo. Neste tempo, então, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e maravilhas enganadoras. Então, observa bem, quando iniciar-se o tempo determinado do governo do anticristo, nós podemos, segundo as Escrituras, estabelecer este período, conforme nós conhecemos, de 7 anos, que será o que nós chamamos de a grande tribulação, que a Bíblia nos mostra, o qual tempo como nunca houve e nunca haverá. Se não fosse abreviado este tempo, nenhuma alma se salvaria. E assim nós encontramos que este tempo determinado acontecendo, logo após ocorrerá a vinda em poder e grande glória de Jesus Cristo no último dia, no tempo determinado por Deus, não em qualquer momento antes destes acontecimentos. Irmãos? Continuando, até os demônios afirmam que há um tempo determinado para a volta de Jesus. Em Mateus 8:28 está escrito: quando chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Que os irmãos possam ter entendido. Um abraço, Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.